vamos. Eduardo, você é natural de onde? Eu sou natural de Barra do Piraí. Barra do Piraí é ali, Vale do Paraíba, região sul-fluminense do estado do Rio, perto de Volta Redonda. Ali. Você viveu quanto tempo lá? Eu vivi, acho que 21 anos. Então, a sua infância, adolescência foi lá? Foi. Como é que foi a sua infância lá em Barra? Foi uma infância tranquila. Eu sou filho caçula. Quantos irmãos? Então, filho caçula de 4 filhos homens, né? De meu pai João, minha mãe Maria José. Um casal que se dava muito bem. Viveram muito tempo casados, até meu pai falecer. E foi uma infância normal. Eu sou filho de uma família classe média, não tive grandes, né, dificuldades. Mas a cidade é uma cidade pequena, ainda mais a época com poucas oportunidades. E eu sempre tive o sonho de sair, de voar mais alto. Então, acho que aos 21 anos, eu vim para Taubaté, vim fazer faculdade em Taubaté. E aí, formando, eu vim para São José e aí estou aqui até hoje. Bom, e na sua infância lá em Barra, você falou que tinha um sonho de deixar a cidade e ir para um polo mais desenvolvido, né? Mas além disso, qual era o seu sonho maior de vida? Eu acho que é exatamente isso, é ter oportunidades, é ter mais acesso às coisas, é poder colaborar com a construção de um mundo melhor. E pensando nisso, quanto maior a cidade, mais chance você tem para isso. Mas eu não tenho assim, grandes sonhos, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, agradeço muito a Deus, porque eu acho que o que eu fiz, o que eu consegui, me dá bastante felicidade. Então não tenho muita aspiração. E a transição da infância para a adolescência lá em Barra do Piraí, como é que foi? Foi tranquilo, tinha bastante amigos. A minha casa é praticamente uma diferença de 3 anos para cada um, né, entre cada um. Então, assim, foi uma infância, uma adolescência bastante tranquila, né? Muita molecagem, muita bagunça, aquelas coisas naturais da idade, né? Mas eu também acho, por outro lado, que eu amadureci muito cedo. Por quê? Porque eu sempre, minhas amizades, minhas companhias sempre foram pessoas mais velhas. Então, a minha mãe sempre fala que eu sempre fui uma criança, ela brinca com a cabeça de velho. Então, eu acho que eu sempre fui mais, embora bastante brincalhão e tal, mas eu acho que eu sempre fui mais sério. Eu não fui aquela criança que gostava de desenho, as brincadeiras me cansavam logo. Então eu sempre gostei de coisas além da minha idade. Seu primeiro emprego qual foi? Meu primeiro emprego, por incrível que pareça, foi a delegacia de polícia da cidade. Eu tinha 15 anos e queria trabalhar. Meu pai era contra, não existia financeiramente essa necessidade, mas eu já queria minha independência, queria ter meu dinheiro. Então, meu primeiro emprego, eu mesmo procurei a delegacia de polícia e perguntei se não tinha nada que eu pudesse fazer. Foi uma coisa interessante. Até hoje eu não consigo entender por que eu fui na delegacia. Quer dizer, coisa mais louca você procurar um emprego na delegacia. E qual a minha surpresa, eles me deram um emprego. Eu tinha só 15 anos, eu não podia ser registrado. Então, eles verbalizavam a intenção de que quando eu ficasse mais velho, eles tentariam, com a prefeitura, naquela época podia se contratar sem concurso público, então eles verbalizavam, olha, nós vamos conseguir com a prefeitura, da prefeitura te contratar e você ficar cedido aqui pra gente. Mas, enquanto isso, então, você não vai ter registro. Eu, não, tudo bem. E aceitei e fiquei. Não sabia, não tinha a menor ideia de onde vinha o meu pagamento.
Hoje eu tenho noção de onde vinha esse dinheiro, né? Porque aí, à medida que você amadurece, que você passa a entender mais o mundo, você consegue imaginar, né? Então hoje eu acho que eu sei de onde vinha. Mas naquela época eu não tinha a menor ideia. E ali eu fiquei até os 17 anos, quase 18. E aí eu vou ser mais adolescente, né? À medida que vai amadurecendo, você quer mais. Aí eu fui procurar outro emprego, aí arrumei um escritório de contabilidade. Nesse escritório de contabilidade eu fiquei trabalhando até vir para Taubaté. Pouco antes disso, da minha vinda para Taubaté, meu pai tinha falecido ficou então eu, a minha mãe, mais um irmão, porque os outros já tinham casado, e minha mãe tinha bastante dependência para com meu pai, era meu pai que resolvia tudo, né? E eu, como, embora mais novo, era mais maduro do que meu irmão, ia acabar tendo que assumir tudo e tal. E como eu já tinha o projeto de não querer ficar lá, eu achei, 2 anos depois que meu pai faleceu, já era hora de eu voar. E aí eu, com a cara e com a coragem, resolvi vir para Taubaté. Eu tinha a opção do Rio ou a opção de Taubaté, que por incrível que pareça, Taubaté ainda é maior do que Barra do Piraí. Eu, como achei São Paulo um estado mais evoluído, com um povo mais educado, onde as coisas acontecem mais, eu tinha algumas pessoas conhecidas que moravam em Taubaté, que são de Barra do Piraí, mas moravam já em Taubaté e sempre me falavam muito bem de Taubaté. Um dia eu falei, eu vou para Taubaté, e vim para Taubaté com a cara e com a coragem. Chegando em Taubaté, já tinha acabado de ter o vestibular da Unital, então eu fui procurar emprego. Aí fui trabalhar na Daruma, uma fábrica de telefone. Trabalhei na Daruma. No ano seguinte eu fiz o vestibular. E depois da Daruma eu fui para a Prolim, o departamento pessoal da Prolim, que era uma empresa, parece que já até fechou, mas era uma empresa prestadora de serviço na área de limpeza de fábricas de condomínios e tal. Era uma empresa grande. E aí logo depois então já tinha feito o vestibular, já estava estudando, aí fui partir para a área do estágio. Estudando o quê? Eu fiz serviço social em Taubaté. E por que você fez essa opção do serviço social? Porque eu sempre gostei muito de lidar com o ser humano. E como eu sempre tive comigo essa questão de tentar contribuir para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa, quando eu fui analisar os cursos que a universidade tinha, e aí eu vi o serviço social e aprofundei o que era, foi minha primeira e segunda opção de vestibular. Fiz o serviço social, entrei, aí logo comecei a fazer estágio, no IAE, no CTA aqui em São José. Aí, depois do IAE, eu fui fazer um estágio na prefeitura de Ubatuba, terminou a faculdade. Eu logo na sequência fiz o concurso para a prefeitura daqui de São José, passei, concomitantemente eu concorri a uma vaga no Hospital Nacional da Ajuda, a Fusan, em Caçapava, ganhei a vaga, fui selecionado, comecei no hospital lá e meses depois a prefeitura de São José me chamou e nós estamos aqui há 27 anos já. Como é que era São José quando você aqui chegou? Era bastante diferente, era menor, né? Eu me sinto praticamente daqui, até porque são 28 anos aqui, né? Então acompanhei bastante a evolução da cidade, cresceu bastante, mudou bastante nesse tempo que eu estou aqui. Para quem começou ali numa delegacia de polícia e depois fez a opção pelo serviço social, você fez a escolha certa? Eu acho que de uma certa forma até tem muito a ver, porque
primeiro que a delegacia de polícia foi uma escola de vida para mim, porque ali eu vi de tudo. E segundo, porque eu acho que ali eu já exercitava um pouco dessa coisa de tentar trabalhar um pouco a questão da violência, tanto da população que passava ali, como dos próprios funcionários, né? Eles brincavam comigo, diziam que eu era defensor das causas perdidas, porque eu era totalmente contra pressionar, bater, e tentava intervir nisso. Eduardo, o que é ser um atendente social? Olha, Dirceu, o assistente social é um profissional bastante interessante, primeiro porque a maioria da população não tem a menor noção do que o que faz o profissional assistente social. Eu costumo brincar que todas as profissões são muito definidas. Você pega um médico, ele é médico e além de ser médico, ele é médico de uma determinada área. Então, você está com uma dor no braço, você vai no ortopedista que cuida da parte do braço. Se naquela consulta você disser que está com uma dor no joelho, ele manda para um outro, porque o outro é que cuida da perna. Então, assim, além do médico ter definido, ele ainda tem uma especificidade para trabalhar. Você vai num dentista, todo mundo sabe o que o dentista faz. O dentista cuida da saúde bucal, né? Cuida dos dentes. E ainda assim, se você tem uma determinada patologia, um determinado problema na boca, ou até mesmo um canal, aquele dentista seu não faz, ele te encaminha para um outro que é especialista nisso, que trabalha especificamente com canal. Então, assim, além da profissão ser muito definida, eles ainda separam, né? Ainda especializam em determinadas partes. E o serviço social não, né? Então, o assistente social, que profissional é esse? O que ele faz, né? Primeiro que o campo de trabalho já é muito diversificado e muda muito a sua ação dependendo do seu campo profissional. Então, se você trabalha num abrigo, você vai fazer um determinado trabalho, a sua população-alvo ali é a criança e o adolescente. Se você trabalha num CRAS, um centro de referência da assistência social, você vai trabalhar com a política de assistência social, que é uma política muito ampla, né? E você vai atender a população, você vai trabalhar a vulnerabilidade social. Se você trabalha na área da saúde, se você trabalha, por exemplo, num hospital, é um outro tipo de atuação. Você provavelmente vai fazer a ponte entre o médico e a família, você vai fazer a orientação à família de como lidar com aquela situação daquele membro, daquele paciente. Então, assim, o serviço social, o assistente social, ele cuida da vulnerabilidade social, e que a vulnerabilidade social, ela não é só da pobreza, ela é a negligência, ela é o abandono, ela é o você conseguir mostrar para a pessoa que existe uma outra forma de lidar com determinado problema. Mas é muito interessante o ser um assistente social. É uma coisa que, embora você geralmente seja pouco valorizado, embora não seja aquela profissão para você ficar rico, mas é muito realizador. Você deixou certo que fez a opção certa em escolher o serviço social. Agora, e a cidade? Foi a cidade certa na sua escolha, São José dos Campos? Foi. Eu amo, eu gosto de São José. Eu me sinto daqui, acho que São José me adotou, eu adotei São José. Eu acho que foi uma escolha muito acertada, né? Eu sempre tive um espírito de luta muito grande, né? Quando eu fiz serviço social, eu fui presidente do diretório acadêmico. Então, naquela época, a gente deu uma revolucionada no curso lá na faculdade, que quando nós chegamos era um curso muito, como é que eu vou dizer,
muito parado no tempo, sem professores novos, os professores já tinham uma idade bastante avançada, então a gente deu uma revitalizada junto ao reitor, que era o Milton Chagas na época, então brigamos bastante lá. Formado, quando eu cheguei aqui em São José, na prefeitura, eu fui diretor do Sindicato de Servidores. Lutamos muito, fizemos aquela greve na administração do PT na pessoa da prefeita Ângela, né? Então foi uma baita greve, o movimento sindical naquela época aqui era muito forte. Então eu sempre estive envolvido em alguma luta de classe e acho que fiz essa escolha e ainda continuo lutando, hoje menos vinculado a instituições, mas sempre na luta, sempre reivindicando aquilo que eu acho que é direito. E muito orgulhoso por mais de 20 anos prestar serviço à prefeitura da cidade. Muito, muito. Tenho muito orgulho, gosto do que faço. Eu estou indo para 28 anos de serviço público. Eu fiz em 90 o concurso, logo fui chamado, já passei por vários prefeitos. Nunca tive cargo de monitoria, de supervisão, de chefia, mas são quase 28 anos de trabalho com alguns projetos, com algumas coisas que existem até hoje na cidade, com a consciência muito tranquila de que fiz jus a tudo o que recebi, a cada centavo que recebi, e hoje luto e me encontro num momento muito triste de ver o quão os governos, de uma forma geral, estão sucateando com o serviço público, passando para a população que a falência do país é por culpa do servidor público, enquanto que a gente sabe que não, que isso é tudo mentira. Todo mundo sabe qual é o motivo da crise, né? E mesmo da falência que esse país está. Então, não tem um servidor, eu não conheço um servidor que já não tenha comprado até material com o dinheiro do seu bolso. É lógico, em toda categoria você tem o que trabalha mais, o que trabalha menos, o que se empenha mais, o que se empenha menos, mas isso é comum a todas as profissões, a todas as categorias, né? Então é muito triste a gente assistir aí esse sucateamento do serviço público, e embora não esteja hoje ligado a entidade nenhuma, eu faço a defesa e estou na luta aí para garantia dos nossos direitos. Conhecer um pouquinho mais o Eduardo. Eduardo, você é religioso? Eu acho que eu sou cristão. Eu fui criado numa família católica, meus pais são católicos, mas eu não sou aquele praticante. Eu acho que eu sou muito questionador, né? Então eu acho que existem algumas coisas na religião católica e em outras religiões que eu não concordo. Eu acho que você ser religioso, você ser praticante, você não pode estar questionando, você tem que seguir a doutrina, né, daquela religião, e aí assim, não dá para você querer praticar, querer seguir e ficar questionando. Então eu acho que eu sou cristão, eu acredito e temo a Deus, né? Acredito muito em Deus, tento seguir o máximo o que ele pregou, né? Não faço para ninguém o que eu não gostaria que fizessem para mim, tento ajudar todo mundo, aqueles que eu não posso ajudar eu não atrapalho, e acho que eu posso conversar com Deus sem intermediários. Então eu acredito muito em Deus. Se for o caso, eu vou à Igreja Católica, eu vou ao templo, à Igreja Evangélica, eu vou ao Centro Espírita, porque respeito todas. Eu acho que qualquer fé, né, qualquer religião que vise o bem, que busque o bem, é válida e merece o nosso respeito. Seu clube do coração qual que é? Bom, Flamengo, porque eu sou carioca, né? Quer dizer, eu sou fluminense, né?
Eu torço pelo Flamengo, mas também não sou aquele torcedor fanático, mas sou flamenguista. O seu hobby, qual que é, Eduardo? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de viajar, né? Eu gosto muito de um bom papo. Então, acho que eu ficaria aí no viajar, na leitura e no papo com os amigos. Então conte pra gente uma viagem marcante sua. Olha, disso eu já sassariquei, viu? Eu já dei bastante. Mas eu acho que tem 3, basicamente, que marcaram muito. Foi Fortaleza, que é um lugar que quando eu aposentar eu quero ir sempre que puder. Gosto muito de Fortaleza. Buenos Aires foi um lugar também que marcou muito. E fui à África do Sul, que também gostei muito, marcou muito. Mas eu sou aquela pessoa que eu me contento com pouco. Eu acho que toda viagem que eu faço, toda saída que eu dou, eu procuro aproveitar ao máximo. Então acaba que todas marcam muito. Um lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Então eu estou planejando já faz um tempinho conhecer Londres e Paris. Esse é um sonho. Música, cinema ou teatro? Ixi, agora eu gosto dos 3. Não vivo sem música, gosto muito de cinema, gosto muito de teatro. Acho difícil fazer essa opção. Como é que é o Eduardo na cozinha? Péssimo. Bom para comer, mas péssimo para fazer. Eu acho que cozinha é amor, você tem que gostar, porque senão não dá certo. Então não sei fazer quase nada e não gosto de fazer. Eu sou aquele tipo que vou fazer um estrogonofe, começo a fritar a carne, abro uma latinha de cerveja, tomo a cerveja, no meio do caminho desisti do estrogonofe, apaguei o fogo, fiz a carne de tiragosto e não saiu o almoço, virou um petisco com uma boa cerveja. Você tem algum ídolo? Ídolo? Tem algumas pessoas que a gente admira muito, né? O Nelson Mandela. Eu tenho a minha mãe como um grande ídolo. Eu tenho uma admiração muito grande pela minha mãe. Não por ser minha mãe. Bom, eu acho que mãe a gente já tem que amar só por ter dado a vida a gente. Mas eu acho que a história da minha mãe, a história de vida da minha mãe, me faz admirar muito, porque acho que eu não faria tudo que ela fez do jeito que ela fez. Bom, tirando a senhora, sua mãe, pessoas marcantes na sua vida? Então, como eu disse, o Mandela, eu acho que a gente teve Irmã Dulce, Chico Mendes. Nossa, tem muita gente que a gente tem que se curvar aí. Eduardo, se você tivesse que deixar São José dos Campos e fazer a opção de morar em outra cidade, qual que você escolheria? Se eu tivesse que deixar São José, eu acho que eu moraria em Fortaleza, não no Ceará. Mas viria sempre a São José. Eu não deixaria de ver em São José, não. Se eu tivesse que ir, eu acho que um lugar que eu iria é Fortaleza. Mas não abandonaria São José. As 2 últimas perguntas. Você tem a possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por meia hora do teu passado. Nessa meia hora você estaria onde e fazendo o quê? Ixi, eu teria... Repete, por favor. Você troca uma semana do seu futuro por meia hora do teu passado. Essa meia hora, você vai aonde? Fazer o quê? Nossa, que pergunta difícil. Meia hora do meu passado. Eu acho que eu iria na minha família toda reunida, com meu pai vivo, com todo mundo sentado à mesa. Eu acho que eu iria para esse momento. E a última pergunta, uma grande saudade.
meu pai, que já faleceu, vários amigos que eu já perdi. Eu acho que pessoas que não estão mais aqui.